Olá, boa noite. Eu sou o Emanuel da Meta.pt e esta é a nossa masterclass sobre os dois descomplicadores essenciais. Sim, a vida hoje em dia está tão complicada, convém nós trazermos na caixa de ferramentas dois descomplicadores. E estes dois descomplicadores são muito portáteis, são muito fáceis de usar e são muito fáceis de levar para todo lado e podes sempre usar em qualquer circunstância da tua vida. Dois deles, aliás, são dois descomplicadores, um deles é um descomplicador que tem uma função ansiolítica, que é muito interessante, e o outro deles tem uma função antidepressiva, sim? Portanto, e são coisas naturais que não têm nenhum tipo de contraindicações, pode-se tomar quantas vezes quiser e não tem nenhum tipo de efeito secundário, sim? Então, se já estás na sala, eu gostava que te apresentasses e que dissesses pelo menos olá, para eu saber que estás aí. Sim, então como eu estava a dizer, eu sou Emanuel da Meta.pt e a minha missão, a minha vida é dedicada a ajudar pessoas a lidarem com elas próprias e também de alguma forma com o mundo que as rodeia. Também a encontrarem e assumirem aquilo que realmente querem, que realmente as apaixona e que realmente as motiva, aquilo que é o propósito, aquilo que é a sua missão. Por outro lado, também a descomplicarem o caminho para terem a vida que elas realmente querem ter. Sim? Eu estava a dizer que não sou psicólogo e, portanto, estes tratamentos não têm, que eu estou a prescrever hoje, não têm qualquer tipo de comprovação científica. De qualquer das maneiras, são coisas que resultam bem no meu dia a dia e, portanto, que eu uso bastante e cada vez mais e que têm feito de facto para descomplicar as nossas vidas. Sim? Também recomendo bastante aos meus clientes de coaching, aos meus clientes do processo de descomplicação, que são de facto alguns deles utilizadores entusiastas destes dois descomplicadores, como eu te disse, um com função antidepressiva e outro com função ansiolítica. Sim? Então, enquanto a sala não se compõe, deixa-me falar-te um pouco sobre o meu trabalho. Eu sou coach profissional e utilizo uma série de ferramentas na área da meditação, do coaching, da programação neurolinguística e da inteligência emocional. Sou manifestamente contra, não queria dizer contra, mas manifestamente agnóstico em relação a tudo que são superstições, a tudo que são práticas supersticiosas e de algum modo elas também ocupam um espaço para tentarem tratar das pessoas que sentem que têm algum tipo de carência afetiva. Assim, a grande necessidade do ser humano é ser amado, é amar e ser amado, se bem que só conseguimos amar os outros quando nos amamos a nós próprios e quando nos sentimos suficientemente amados. E então, por causa destas necessidades que temos muito básicas e que são quase primárias, às vezes nós complicamos muito a nossa vida, porque nem sequer temos consciência disso, não é? E quando a vida se complica, há pessoas que procuram respostas em universos muito longínquos. Né? Eu respeito, mas de qualquer das maneiras não é de facto a minha abordagem. Eu gosto de trabalhar com ferramentas que são comprováveis e que são replicáveis, ou seja, que podem ter uma validação científica e que podem funcionar de igual modo para a generalidade das pessoas. Sim? E entre estas ferramentas também eu uso muitas coisas da filosofia, das filosofias clássicas, porque de algum modo esta insatisfação que todos vamos sentindo já se sentia há 2600 anos atrás, no tempo de Platão e no tempo de Buda, por exemplo. Então eles tentaram encontrar a origem do sofrimento e a cessação do sofrimento. E é curioso que ambos disseram coisas do género, Platão dizia: conhece-te a ti mesmo,
sim? E o Buda dizia para acreditarmos naquilo que pudéssemos validar e naquilo que pudéssemos sentir. Então, estas filosofias têm evoluído bastante ao longo da história e têm-se mantido inalteráveis e, portanto, têm sido estudadas por muitas pessoas e validadas por muitas pessoas e, de facto, são comprováveis e podemos usar, sim? Então, sobre as ferramentas que eu trabalho, é muito com isso. Trabalho com ferramentas mais racionais, se quiseres, mais que se destinam a compreender a origem das nossas necessidades, dos nossos sentimentos, das nossas emoções e depois trabalhar com elas e capitalizar em função daquilo que realmente nós queremos ser e daquilo que nós queremos fazer e daquilo que é a nossa pegada neste mundo, porque acredito que todos nós temos um propósito e todos nós temos uma missão, já estive a falar sobre isso cá nas últimas semanas, e de facto o primeiro nível desta missão é calibrarmos pela energia certa, que é a energia da gratidão, que no fundo é aquela energia que nos traz para o campo da positividade, sim, ver as coisas de uma forma positiva, porque mesmo quando temos algum problema, e eu acredito que eu estou cada vez mais convencido disso, pela resolução dos meus problemas e pela resolução dos problemas das pessoas que eu tenho ajudado, mesmo quando temos algum problema, ele é de facto uma oportunidade para encontrarmos um melhor caminho e na verdade ele é parte da solução, sim? E isso tem muito a ver também com esses princípios filosóficos, sobretudo dos clássicos gregos e depois também da filosofia greco-romana. Eu gosto muito, particularmente, da filosofia estoicista e trago muito para a minha prática desse tempo. Sim. Aliás, eu costumo dizer que o coaching é sobretudo a arte de questionar e a arte de questionar estava documentada no tempo de Sócrates. Não o Sócrates, que foi o primeiro-ministro, o outro mais antigo, no tempo de Sócrates, ele já documentava exatamente todas essas coisas. Sim. Então, temos algumas pessoas a chegar. Boa noite, Patrícia, Sandra, a Ana, a Cristiana, a Cristina, o Álvaro e o Alberto. Sim, os marmanjos ficam sempre para o último, por isso é que cumprimentei em último, sim. Primeiras senhoras, vamos lá ser cavalheiros. Sim, obrigado por terem vindo e obrigado por estarem cá. Eu gosto sempre muito da vossa presença. Sim. O Ângelo também. Tenho saudades tuas, Ângelo. Tenho saudades de te ouvir. E estas pessoas que me ouvem aqui iam de certeza gostar de te ouvir também. Portanto, qualquer dia temos que falar sobre isso. Sim, então, falar sobre a gratidão e sobre a energia certa e sobre a positividade. A positividade não tem a ver com ignorar as coisas que estão erradas na nossa vida, tem a ver de facto com a nossa capacidade de nos abrirmos às coisas, nos abrirmos às experiências do momento. Isto de facto é ensinado em todas as filosofias e também na psicologia. Sim? Então, há um poema do Zazen que diz que não sabendo quão perto a verdade está, procuramos-la no longínquo. Sim? Que pena, porque naturalmente acabamos por nos perder. Ficamos a ser como o filho do homem rico que mendiga com fome e como aquele que imerso num lago de água doce chora com sede. Sim? Então, isto quer dizer que as soluções para os nossos problemas estão sempre muito perto, normalmente estão em nós e são desafios ao nosso próprio desenvolvimento e se nós os assumirmos, vamos conseguir tirar partido dessas coisas que correm menos bem na nossa vida, sim? Então, sobre os dois descomplicadores, como eu dizia há pouco, um deles tem uma função antidepressiva e outro deles tem uma função ansiolítica, sim? A ansiedade, no fundo,
ao medo que alguma coisa não corra muito bem, ou então a expectativa de que alguma coisa corra de determinada forma, que muitas vezes nem sequer é muito viável, não é? Quando nós temos expectativas que não são realistas, é natural que nem o nosso inconsciente se convence que elas podem ser alcançadas, e isso gera-nos alguma ansiedade. Sim? Então, e quando nós não conseguimos concretizar estas coisas que nos propomos, estas expectativas que nos propomos, ficamos com alguma frustração, e é esta frustração que depois, acumulada, dá origem à nossa instabilidade emocional, e dá origem à nossa irritabilidade, até se calhar à agressividade, que são características de uma emoção conhecida como raiva. Sim? Então, as expectativas são as raízes da raiva. Sim? Então, o que é mais irracional nisto tudo é que nós colocamos expectativas em relação às outras pessoas também. Aliás, normalmente, nós até colocamos mais expectativas em relação às outras pessoas do que em relação a nós próprios. O Séneca, que era um filósofo estoico da greco-romano, tinha uma coisa que era, dizia que nós temos o hábito de tentar controlar aquilo que é incontrolável e deixamos sem controle aquilo que de facto poderíamos controlar. Parece um paradoxo, parece até, se calhar até estúpido, mas na verdade deves reconhecer que tu fazes essas coisas, não é? Se calhar tentas controlar as coisas que não têm controle possível e deixas por controlar muitas coisas que de facto podias fazer alguma coisa para as controlar. Sim? Então eu acho que o primeiro passo de qualquer processo de desenvolvimento pessoal é largar essa coisa da vitimização e dos outros é que nos fazem mal, e começar a assumir as responsabilidades pela construção da tua própria vida. E isto é absolutamente essencial, sim. E a primeira das responsabilidades que tu tens é de facto de aprenderes quem és e aprenderes a lidar contigo, porque de facto pode ser uma ferramenta que, bem utilizada, pode trazer-te muitas felicidades no futuro, sim. Aliás, o conceito de felicidade, se for a ausência de problemas ou a capacidade de resolver os problemas, acaba por depender muito de ti, sim? Porque não te iludas, todas as pessoas têm problemas, algumas pessoas têm problemas de facto mais graves, mas aquilo que faz a diferença não é a natureza dos problemas que as pessoas têm, mas a atitude que elas têm em relação a esses problemas. E isso está sob o teu controle, a tua atitude está sob o teu controle. Tu podes, de facto, controlar e manipular e alterar a tua atitude, trabalhar a tua atitude. E isto começa muito no teu autoconhecimento e saberes quem és. Nas próximas semanas eu vou falar melhor sobre isso, sobre o tema de quem és tu. Eu creio que é na próxima semana, deixa-me buscar aqui, porque eu estive a fazer hoje o calendário das próximas masterclasses. Sim, daqui a 2 semanas, 2 a 2 semanas, vou falar sobre esse tema do reconhecimento de quem és, mas portanto, aprenderes a trabalhar contigo mesmo, aprenderes a lidar contigo próprio, é o primeiro caminho o primeiro passo do caminho para o autoconhecimento e para este trabalho que eu te proponho de construção de uma vida melhor, porque no fundo é isto que se trata, sim? Então eu estava a falar muito das expectativas em relação a nós, em relação aos outros, e estava-te a dizer que nós colocamos mais expectativas em relação às outras pessoas do que em relação a nós próprios, e quando colocamos as expectativas em relação a nós, normalmente nem são assim muito realistas, e portanto quando nós próprios não acreditamos nas expectativas que colocamos, desenvolvemos então estes quadros conhecidos por ansiedade, e quando as coisas não correm como gostaríamos que elas corressem, desenvolvemos então estes quadros de frustração, e este sentimento de frustração que depois origina na raiva. Sim, uma emoção chamada por raiva, que depois é a justificação para a irritabilidade, para a agressividade, até se calhar em muitas situações.
Mas isto é controlável. Olá, Marlene. E isto é controlável, sim, através do autoconhecimento e através da autogestão. E o primeiro passo, de facto, é tu assumires a responsabilidade por fazeres esse trabalho. Portanto, se ainda estás aqui, é porque, de alguma forma, aceitaste esse desafio de fazer o trabalho, sim? Então, falando dos descomplicadores, mais uma vez, o primeiro descomplicador que eu te queria falar, ele tem uma função de facto ansiolítica, sim? Ele é um ansiolítico que tu podes utilizar em qualquer situação da tua vida, quando de facto entras nesta coisa das frustrações. Sim, claro que o ideal mesmo era que tu nem sequer criasses expectativas. E também podes utilizar este descomplicador para eliminar as expectativas logo à nascença. Sim? Atenção que não ter expectativas não quer dizer viver sem rumo, sim? Tem a ver com construir expectativas realistas e suportadas por planos e por objetivos e por recursos que tu podes mobilizar. Sim, recursos, normalmente quando eu falo de recursos estou a falar de recursos internos, sobretudo esses, porque é sobretudo com esses que eu trabalho, sim? Então, o primeiro descomplicador tu podes usar em todas as situações do teu dia-a-dia, quando começares a sentir que estás a alimentar uma expectativa que não é realista, ou então quando, de facto, alguma coisa te corre de uma forma contrária àquilo que tu esperavas que acontecesse, quer seja por iniciativa tua, porque tu também fazes asneira, quer seja por iniciativa das outras pessoas, ou às vezes até por iniciativa nenhuma, tu é que colocaste esperavas que a pessoa fosse uma coisa que não é, ou que fizesse uma coisa que ela não quer fazer, ou que ela não faz, ou que então que tenha uma coisa que afinal não tem, e portanto essas coisas traziam de frustração, e portanto quando sentis esta frustração a chegar, podes tirar do bolso este primeiro descomplicador, que é muito portátil, como eu te dizia há pouco, podes levar para todo lado. Sim, e está até suportado também já mais recentemente por algumas referências bibliográficas. Sim, de qualquer das maneiras é uma coisa que eu aprendi a usar há algum tempo e que depois estas referências bibliográficas chegaram depois. Sim, então, se estiveres preparado para tomar nota, não sei, convido-te a arranjares um papel e uma caneta para tomar nota deste primeiro descomplicador, porque acredito que ele vai-te ser muito útil no teu dia-a-dia, sim? Eu gostava, entretanto, de perguntar se há aqui na sala alguma pessoa mais puritana ou mais sensível, e que se houver, se calhar não vai gostar muito deste descomplicador, ou pelo menos da apresentação, sim? Eu confesso que eu marquei esta masterclass já há alguns dias e tenho andado a tentar encontrar uma embalagem melhor para te apresentar este descomplicador. E não foi fácil, sim? E porque de facto eu acho que assim ao natural ele funciona melhor. Sim, já está tudo com papel e caneta, posso dizer qual é o descomplicador? Sim, há aqui algumas pessoas que já sabem e já se começam a rir. Então, o primeiro descomplicador é o que se foda. Sim? Então, quando a coisa não estiver a correr como tu estás à espera, quando a outra pessoa não fizer aquilo que tu gostarias que ela fizesse, ou quando ela não for aquilo que tu gostarias que ela fosse, ou quando as coisas simplesmente não te saem bem, porque isso vai-te acontecer muitas, muitas, muitas vezes, utilize este primeiro descomplicador, que é o que se foda. Sim, acredita que isto tem um grande poder ansiolítico e vai-te libertar de muitos dissabores e de muitas ansiedades, e se calhar até te vai devolver algumas noites de sono, ou pelo menos vai garantir que tu ultrapassas com facilidade algumas insónias. Sim? Portanto, toma nota, em letras maiúsculas, sim, o que se foda. Sim, é o primeiro descomplicador. Então, a referência bibliográfica que eu encontrei há dias, já depois das férias, eu encontrei este livro. Não sei se havia referência a alguém que eu tinha lido e tal, e depois fiz na internet o download. Se procurares na internet o nome do livro, podes encontrar um PDF. Eu às vezes leio PDFs, normalmente não gosto muito de ler e, portanto, quando começo a gostar da leitura, encomendo o livro original. Então foi o que aconteceu.
É um livro fácil de ler, que se lês com muita facilidade. Isto tem 200 páginas, se calhar nem isso. Não tem bem as 200 páginas, mas acredito que quando começares a ler, ele vai tomar conta de ti e vais querer ler mais, porque de facto a informação que este autor passa faz muito sentido. Sim, ele até diz mal dos life coaches e do life coaching em algum momento, eu acho piada, mas sim, eu concordo que ele terá alguma razão, isto é o fruto da experiência dele, e de facto ele também tem ajudado muitas pessoas ao nível da mentoria e assim. Sim. É um senhor chamado Mark Manson que escreveu este livro, que é, deixa eu ver se eu consigo fugir aqui ao reflexo, A Arte Sutil de Saber Dizer que se foda. Acredita que isto vai-te libertar de muitos dissabores. Sim? E desculpa também não ter conseguido encontrar uma embalagem melhor para te apresentar isto, podia arranjar aqui umas palavras mais bonitas, mas eu não consegui de facto encontrar nenhumas que tivessem o mesmo efeito. Sim? Então, para não perder o efeito terapêutico da ferramenta, eu quis mantê-la exatamente como ela é, exatamente como ela me chegou. Sim? Sim, então, o segundo descomplicador, se quiseres podes comentar aí, se tens alguma dúvida, alguma questão, podes comentar até sobre a utilidade prática destas ferramentas ou assim, estás à vontade para fazer os comentários que achares convenientes. Então, o segundo descomplicador, como eu te dizia, tem uma função antidepressiva. Sim? Há uma frase que é atribuída ao Freud, que eu não sei se é de facto, eu tenho algumas dúvidas que ele tenha dito isso, mas deixa lá ver que eu vou encontrar aqui a frase para te dizer. Ele é atribuído ao Freud, que diz: antes de te diagnosticares com depressão ou com baixa autoestima, certifica-te que não estás rodeado de idiotas. Sim? Então, eu estou a dizer isto porquê? Porque, de facto, muitas das pessoas que eu vejo alimentarem quadros depressivos, e a depressão está na moda, falar-se muito da depressão e ouço tanto disparate em relação à depressão, tipo depressões crónicas e coisas assim do género, que no fundo acabam por ser também uma das manobras comerciais da indústria farmacêutica para deixar as pessoas viciadas em medicamentos. Eu queria te dizer que eu próprio passei por um quadro depressivo, ou tive um diagnóstico de depressão durante muitos anos, muito mais anos do que eu gostaria de ter tido, aliás, mesmo muitos, e foi bastante difícil, doeu bastante, doeu muito, e aquilo acabou por acabar, passo a repetição, a minha depressão acabou por morrer nas mãos de um psiquiatra, numa consulta que eu tive de recurso com ele, em que ele me disse: tu não tens nada, tu só tens que aprender a lidar contigo próprio. Sim, então basicamente eu acho que é isso mesmo. E depois tenho dedicado muito estudo e muito da minha vida a esta causa, porque de facto acabei por encontrar a minha missão, que é ajudar as pessoas a libertarem-se desta corrente e deste sofrimento, desta prisão que é este diagnóstico de depressão, que no fundo resulta apenas de ela não saber quem é e de não saber lidar com ela própria. Sim? Já agora, esta é a justificação para eu fazer o que faço e para eu acreditar muito neste projeto. Sim, se tu estás com esse diagnóstico, eu lamento, de qualquer das maneiras, não deixes ainda de tomar a medicação, porque às vezes pode ser interessante, mas de qualquer das maneiras não deixes também de colocar em causa esse diagnóstico e de aprenderes a trabalhar contigo próprio, a lidar contigo mesmo, a conhecer-te bem, a saber aquilo que és capaz e a fazer as coisas que tu acreditas e que tu realmente gostas. Sim? O problema é que nós normalmente rodeamos-nos de pessoas que têm tendência para os 3 Cs. Sim?
Os três Cs são a culpa, a crítica e o conflito. Sim? São pessoas que nos censuram, são pessoas que nos culpam de tudo e mais alguma coisa, que veem tudo aquilo que nós temos de errado, que estão permanentemente a criticar e que estão sempre disponíveis para um conflito ou para espetar a unha e infelizmente tu sabes, como eu sei que há mais pessoas dessas do que aparentemente pode parecer, sim? Então, o convívio prolongado com essas pessoas causa então estes quadros depressivos que de facto não há quem os ature, não é? Porque nós começamos a acreditar que eles têm razão. Então, quando eles dizem tantas vezes, estão-nos sempre a culpar e dizem tantas vezes que nós somos uma merda, se calhar tu começas a acreditar que de facto és uma merda e não tens nenhum valor. Como dizem que dão palpites sobre aquilo que tu deves ou não deves fazer, sobre a forma como tu deves ou não deves fazer, sobre aquilo em que podes ou não podes apostar, sobre aquilo com quem podes andar e blá blá blá. Sim, dão palpites sobre tudo e depois normalmente são pessoas que na hora da verdade, quando tu precisas delas, subiam para o ar e fazem de conta que não se passa nada, não é? Portanto, basicamente este segundo descomplicador é para utilizar com pessoas dessas, sim. Atenção que eu antes de dizer qual é o segundo descomplicador, eu gostava de dizer uma coisa. Essas pessoas também têm problemas, sim. E elas eles têm esse tipo de comportamentos e essas tendências para te culpar, para te criticar e para o conflito, porque elas próprias não sabem quem são e elas próprias deveriam fazer este trabalho de reconhecimento interior, porque se elas olhassem para elas ao espelho, se calhar até se benziam e bebiam qualquer coisa, de facto, para se acalmarem, porque iam perceber que não são nada melhores que tu. Então, mas eu gostava que tu tratasses também essas pessoas com compaixão, sim? Já que estamos a falar de Cs e este descomplicador também é um C, utilizar a compaixão em relação à observação destas pessoas, sim? Eu gostava que tu utilizasses o segundo descomplicador, mas atenção para não te tornares num deles, está bem? Ou seja, usando o descomplicador, não te tornes tu a pessoa que culpa o outro, que critica o outro ou que cria um conflito com o outro, sim? Toma nota disto porque é muito importante, sim? Então, se já tens a caneta preparada, o próximo descomplicador, o segundo descomplicador, existem duas formas de apresentação, que é em pó e em chá. Sim? E mais uma vez, eu gostava mesmo muito de ter encontrado uma embalagem melhor e uma roupagem melhor para te transmitir este segundo descomplicador, como quem diz, algumas palavras mais bonitas, mas de facto eu não encontrei nenhumas que tivessem o mesmo efeito terapêutico. Sim? Então, este segundo descomplicador é para utilizar com pessoas que te criticam, com pessoas que te culpam e com pessoas que têm tendência aos conflitos, sim, mas atenção que deves usar este descomplicador combinado com a compaixão para não te tornares uma dessas pessoas, está bem? Senão é a pior emenda que o soneto, sim? Então, se estás a tomar nota, o segundo descomplicador existe em pó e em chá, sim? Então, em pó é a forma pó caralho, sim? É a forma pó caralho, ficas logo muito aliviado, mandas a pessoa tratar da vida dela e tu vais tratar da tua, porque tens muita coisa para fazer e se começares a fazer este trabalho de reconhecimento de ti próprio e de reconhecimento daquilo que te apaixona e de reconhecimento daquilo que tu queres de facto para a tua vida, vais perceber que tens uma grande missão e tens muito o que fazer e portanto não tens muito tempo para perder com essas pessoas que ainda por cima têm tendência para o conflito e para a crítica sim, e para a culpa e blá blá blá. Portanto, simplesmente mandas para o caralho, ok? Mas sem tu culpares a outra pessoa, porque ela é só burrice, ela só faz essa, só te culpa e só te critica e só entra em conflito por burrice. E ninguém tem culpa de ser burro, não é? Portanto, fica com pena dela, usa a compaixão, entende, respeitas, aceitas, pegas na mochila e vais à tua vida, sim? E a pessoa que vá para o caralho,
sim? Que é a função normal, aliás, é a apresentação normal deste descomplicador, sim? Há também em chá, deixa lá ver o que é que dizem aqui. Então, em chá, é para o caralho, chá, sim? Que é para tem um resultado mais imediato, tá bem? Nessa situação, tu simplesmente viras costas e deixas a pessoa tratar da ignorância dela, do burrice dela, mais uma vez, é só burrice, está bem? E ninguém tem culpa de ser burro, ok? Se algum dia ela quiser algum esclarecimento, tu depois podes até, se ela te vier perguntar, tu podes dizer, olha, eu utilizei um descomplicador, que é um medicamento natural, que eu tenho sempre no meu bolso, sim, e que foi-me recomendado por Manuel, até podes dizer que foi eu que te disse, que é o pó caralho, pronto, funciona bem, sim, e vais ver que te ajuda a ultrapassar muitas depressões e muitas crises de nervos e muitos conflitos e muitas blá blá blás, são coisas completamente inúteis e que só te distraem daquilo que é a tua missão, aquilo que é o teu propósito, aquilo que é o teu objetivo, que é viveres a vida que tu queres viver, sabes? É mesmo viveres em função daquilo que te interessa, em função das tuas causas, dos teus valores, das tuas crenças, está bem? E isto não é egoísmo, não penses que isto é ser egoísta, porque de facto não é. O nome da Meta.pt significa amor-bondade, sim? E no fundo é ser bondoso, mandar as pessoas para o caralho e deixá-las a falar sozinhas, no fundo é ser bondoso com elas. Porque se tu entrares no jogo da culpa, no jogo da crítica ou no jogo do conflito, podes, eu ia pensar que podes lhe mandar um banano e a coisa pode ficar bem pior. Então tu podes levar tu o banano e a coisa pode ficar bem pior. Sim, podes partir para o caminho da violência e nunca faz sentido. E, portanto, a forma como temos para amar essa pessoa é deixá-la sozinha, a pensar na vida e a pensar no que ela quer e tu tratares da tua. Sim? Então, o primeiro descomplicador, aliás, eu perdi-me aqui um bocado com os comentários, eu peço desculpa aqui. A Cristiana está em lágrimas. Cristiana, não é preciso chorar, vá. Então, deixa lá isso. A Patrícia diz que gostou, que eu vou procurar e a Cristina diz que estava a precisar. Podes usar quando quiseres, está bem? Eu não cobro mais, podes usar quantas vezes quiseres. Agora já tens a ferramenta e o medicamento, é teu, é só teu, usa sempre que tu quiseres, sim? Então, como eu estava a dizer, o nome do meu projeto é Amor Bondade, Meta significa Amor Bondade, de facto é isto mesmo que eu quero, é construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mas esta sociedade mais justa e mais equilibrada tem que partir de melhores relações entre as pessoas. E as melhores relações entre as pessoas só podem funcionar corretamente se nós tivermos uma melhor relação connosco próprios. Sim? Então, todo o meu método, todos os meus processos, quer seja como trabalhar com pessoas, quer seja trabalhar com empresas, funcionam através dos 3 pilares do amor, que são a intimidade, a paixão e o compromisso. E a intimidade significa a intimidade antes de mais contigo mesmo, é preciso tu seres a melhor pessoa para ti, é preciso seres o teu melhor amigo, a tua melhor amiga, e é preciso que desenvolvas um diálogo interior que te potencie e não te limite. E se tu te rodeias, e depois há outra coisa que é, depois a média das 5, acho que é das 5 pessoas que te rodeiam. Se tu te rodeias de pessoas que te estão a culpar, que te estão a criticar e que estão sempre com conflito, a tua cabeça vai andar em água, sim? Que é para não dizer em merda, não é? Podes concordar comigo, sim? Então, pá, é por uma questão de higiene, sim? Mandas as pessoas, utilizas o descomplicador, mandas a pessoa para o caralho, sim? Já sabes que a função chá pode enviá-la mais rapidamente e, na verdade, isso é cuidar de ti e também é cuidar dela, porque vais cuidar de ti, vais poder ter um bocadinho mais calma, ser mais resiliente e quando te acalmares, quando perceberes melhor como é que tu próprio funcionas, depois se calhar até podes ajudar essa pessoa a despertar
para as merdas que anda a fazer e, portanto, para ela também aprender a lidar com ela própria, que é para podermos ter uma melhor relação os dois, não é? E é com isto que funciona, então, a melhor sociedade, funciona melhor o amor, está bem? Desculpa ter utilizado estes palavrões e estas coisas e fazer aqui quase como uma brincadeira em relação a isto, mas isto é uma coisa muito séria, sim? A nossa sociedade pode ter só de ser melhor se eu for melhor, se nós formos melhores. E, pá, não vale a pena estarmos a culpar os outros, a apontar o dedo às outras pessoas, nós temos que encontrar estratégias para nós vivermos melhor. E isto não é egoísmo, isto é amor próprio, sim? Porque no momento em que tu estás reconciliado contigo próprio, e só nesse momento, que é quando entras na intimidade, é que tu podes então descobrir qual é a tua paixão, que é o segundo pilar do amor e é o segundo pilar desta construção, sim? Tens que encontrar a paixão, e a paixão vais encontrar naquilo que te inspira, naquilo que tu queres, naquilo que são as tuas causas, naquilo que são os teus valores, naquilo que te interessa, naquilo que tu queres fazer. Opa, não interessa o que os outros acham, não interessa o que os outros pensam, os outros não vão estar contigo toda a vida e não vão ser responsáveis pela tua vida nunca, não vão andar contigo ao colo se tu te meteres em problemas. Portanto, é uma questão de método e de higiene de vida. Para o caralho, sim, trata de ti, fazes o teu trabalhinho contigo próprio, começa-te a conhecer melhor, se calhar amanhã até vais poder ajudar essa pessoa que hoje mandaste para o caralho, quando estiveres mais equilibrado vais conseguir também descobrir a tua paixão e a tua inspiração e é aí que reside o teu e a tua missão, sim? Pá, e depois é fazeres acontecer, que é estabelecer o compromisso de fazeres o que tem que ser feito para conseguires alcançar a tua missão, sim? E quando estiveres mais ocupado a construir do que a destruir, ou então a tentar amparar as destruições dos outros, vais ver que a tua vida vai ser porreira e tu vais te sentir feliz e vais te sentir realizado, sim? Não sei se tem alguma dúvida. Sim, eu faço já uma repetição, Arménia, não te preocupes. Sim? Pronto, então, os três pilares do amor, que é isso que é o mais essencial para mim, é viver em amor e construir uma sociedade que vive em amor. E os três pilares, isto é uma coisa muito prática, também. Não é amor para tocar violinos e para andarmos a espetar a faca nas costas dos outros quando eles viram as costas. É uma coisa muito prática. É primeiro cuidar dos outros, de mim, e para depois eu estar bem para cuidar dos outros, sim? Então é preciso melhorar o meu diálogo interior. Os três pilares são a intimidade, a paixão e o compromisso, sim? Então, melhorares o teu diálogo interior, encontrares a tua paixão e o teu propósito e a tua missão e superaste e comprometeste com os teus resultados. Por isso é que o slogan da Meta.pt são três palavras: ama-te, inspira-te, supera-te, sim? E isto são as três fases do processo que eu vendo aos meus clientes e que eu aconselho às pessoas que me procuram. Também, depois, claro que isto depois leva a outras ferramentas e leva a uma série de técnicas, mas é muito prático, também. Portanto, construir uma sociedade que viva melhor e que sejamos mais felizes e estamos melhores uns com os outros é uma coisa muito prática e é uma coisa muito objetiva. Pá, e parte muito de tu perceberes que há coisas que tu podes controlar e há coisas que tu não podes controlar e não sofras com o que não podes controlar, dedica-te a ser melhor e a ser o melhor possível naquilo que tu podes controlar. Assume essa responsabilidade, sim? E depois usa e abusa destes dois descomplicadores. O primeiro deles é um ansiolítico, desculpa, o segundo é um antidepressivo, então, que resultam em todas as situações, são portáteis, são muito discretos, tu podes usar sem ninguém perceber, ninguém pode até ninguém perceber que tu estás a usar isso. Então, o primeiro descomplicador, que é o ansiolítico, é o que se foda, sim? E, portanto, para não pensares que é uma ideia só minha, eu até mostrei aqui um livro, para quem só chegou agora, que há aqui um autor americano que tem a mesma ideia que eu, sim? Então, o primeiro descomplicador é que se foda, sim? Que se foda se o outro, se fizeste merda, se fizeste asneira, às vezes acontece, que se foda, não é? Se o outro não fez aquilo que tu gostavas que ele fosse, não correspondeu às tuas expectativas, não te deu aquilo que tu querias que ele te desse, não tiveste,
que se foda, sim, vamos seguir em frente, não fiques a ruminar isso, porque se tu ficares a ruminar isso, aí é que vais entrar num caminho de sofrimento, sim? Primeiro descomplicador, que se foda. Segundo descomplicador, pó ou chá, dependendo se queres um efeito mais prolongado ou um efeito mais rápido, e é o pó caralho, sim, é a função normal, e depois o pó caralho chá, se quiseres um efeito mais imediato, sim? Eu não sei se tens alguma dúvida em relação à utilização destes dois medicamentos poderosíssimos, acredita que são mesmo poderosos. Já te disse, e vou repetir para quem não conseguiu ouvir por alguma razão, pá, podes levar para todo lado, isto é muito discreto, porque tu até podes dizer assim, olha, vai para o caralho, sim, mas às vezes assim para dentro, sim, 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 e por trás mandas a pessoa para cá, sim? Portanto, é muito discreto, podes levar para todo lado, podes usar em qualquer situação e, portanto, vai-te ajudar também muito, eu espero, a resolver muitas coisas da tua vida, vais dormir melhor, vais ocupar-te com aquilo que realmente interessa, que é encontrar o teu propósito, encontrar a tua missão e pôs-te a caminho, arregaçares as mangas, porque o mundo tem muita coisa para se fazer e tu tens a tua missão para cumprir, está bem? Não percas tempo com aquilo que não podes resolver e siga. Cristina, tenho uma patroa que tem que fazer isso? Sim, Cristina, sim. Os patrões têm uma coisa que a gente precisa deles, não depende financeiramente deles. Portanto, sim, sim, Dona Joaquina, sim, sim. E depois a gente estás a dizer, para o caralho chá, sim? Ou então, olha, ela é chata, que se foda, tens que aturá-la, não é? Enquanto não arranjas melhor, não te fiques por aí muito tempo, não estás condenado, também é outro princípio, que é o princípio da impermanência. Portanto, não estás condenado a ficar aí, mas enquanto estás, tenta evitar conflitos, não estejas a culpar nem a criticar as pessoas, porque senão tornas-te um deles. Sim? É isso, Patrícia, diz para dentro, diz para dentro. Sim? Mas depois, entretanto, acalma-te, organiza-te, organiza as tuas ideias, deixa de lutar contra as circunstâncias. E quando tu deixares de lutar contra as circunstâncias, quando vais ver que vais ter muito mais clarividência para perceberes como é que te pões ao fresco, sim? Como é que te piras daí para fora e como é que encontras alguma coisa e, nomeadamente, encontras uma patroa que te mereça, porque se calhar essa não é o caso, não é? Ora bem, as sogras têm tratamento especial, ó Cristina. Não podes, não podes libertar-te da sogra assim com duas letras, não é? A não ser que te vá o pack completo, mas não é fácil, sim? Mas pá, é uma questão tu não podes controlar as outras pessoas, mas podes controlar a tua atitude em relação a elas, está bem? Isto é uma questão muito séria. Eu estou a brincar e estou a fazer uma masterclass um bocadinho mais descontraída até porque o tema propicia isso. Já estava mais ou menos programado que ia ser assim, mas isto são questões muito sérias, está bem? Aquilo que as outras pessoas são é uma responsabilidade delas e tu não tentes mudar as pessoas porque isso é frustrante, vais entrar em frustração, mas podes desenvolver tu a capacidade de te adaptares a elas e de te adaptar às pessoas e às circunstâncias. Sim? E, portanto, de sofrer menos com isso. Epá, há coisas que a gente não pode mudar, que se foda. Sim? Ok. Então, mas há coisas que a gente pode mudar e, portanto, vamos tratar dessas. Sim? Sim, eu tenho ainda algum tempo, não sei se vocês têm alguma questão, já não tenho muito mais para dizer. Na próxima, se tiveres alguma questão, podes colocar aí. Sim. Então, deixa-me apresentar-te o programa para as próximas masterclasses que eu vou fazer. Eu faço sempre às quartas-feiras à noite uma conversa aqui no Facebook com um tema diferente e os temas vão surgindo, mas também já agora se quiseres propor novos temas, por favor ajuda-me, porque às vezes é um bocado desesperante encontrar temas para falar. Sim?
Ainda não tem sido, porque de facto ainda há muitas coisas para dizer, mas se quiseres propor algum tema, quem sabe no próximo mês nós estaremos a falar sobre ele. Sim? Então, na próxima semana o tema é deixar a depressão e viver com paixão. Perdão. Que no fundo é utilizar estes conceitos e depois vou-te dar também alguns conceitos da equanimidade, um conceito que vem da meditação, conceito de virtude, de justa medida e pronto, na próxima semana vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre a forma como utilizar estes conceitos para melhorar a tua relação com a depressão, com estados depressivos, com estados de ansiedade, com estados de tristeza, seja prolongada ou seja reincidente, sim? Se sentes isso, este tema interessa, ou se alguma pessoa à tua volta vive com estes sintomas, o tema interessa-te, sim? Depois, a ideia é mesmo, o nome da masterclass vai ser mesmo deixar a depressão e viver com paixão. Depois, 2 a 15, eu tive dúvidas em relação ao tema, em relação ao nome que ia dar, mas depois coloquei reconhece quem és, ou seja, volta a conhecer-te. Se calhar nunca te conheceste, eu vou-te dar algumas camadas. Há muita ideia de que o desenvolvimento pessoal, ou seja, que nós somos, a nossa psique está organizada por camadas, e eu vou-te falar sobre algumas dessas camadas e a forma como elas se organizam e aquilo que é importante tu saberes para compreender como é que funciona essa estrutura de camadas. E para compreender como é que podes, de facto, ter um melhor autoconceito e para compreenderes melhor quem tu és, sim? E, porque, de facto, é um passo muito importante para aprendermos depois a lidar connosco próprios, a sabermos exatamente quem somos, sim? Então, a masterclass vai se chamar 2 a 15, vai se chamar Reconhece quem és, sim? E depois, no dia 28, vai haver o tema vai haver outra masterclass e o tema vai ser Apaixona-te por ti, ou seja, quais são as pistas para tu recuperares a autoestima, para tu recuperares o amor próprio, sem cair no puro egoísmo, ok? Apaixonar-te por ti de uma forma legítima, porque de facto tu és a única pessoa que tu conheces, que vai passar o resto da tua vida contigo, e já que vais passar vais passar a vida a aturar-te a ti mesmo, convém então que tu possas apaixonar por ti para que tenhas uma relação contigo mesmo que vale a pena e no fundo é destas relações que temos connosco próprios que depois construímos as relações com os outros e a felicidade depende muito, mesmo muito, das nossas relações, sim? Então eu também estou com a intenção de fazer no dia 1 de dezembro ou no dia 8 de dezembro, que são sábados, um workshop de um dia inteiro com ferramentas práticas para trabalhar estes 2 temas, aliás, estes 3 temas. Sair desse quadro de tristeza, de depressão, de não saberes o que queres, de desmotivação, encontrares a tua paixão, conheceres quem tu és e reconhecer quem tu és e apaixonar-te por ti próprio. Já agora, se me pudesses dar a tua opinião, isso seria interessante fazermos uma coisa dessas? Seria um workshop de um dia inteiro. Comenta. Em que digas, não é interessante. Não sei qual é a lei disto. Sim, então. Sim. São as próximas, Sandra. Sim. E não fiques ansiosa, trata de outras coisas, entanto mantém-te ocupada com outras coisas, trata da tua vida, que daqui a uma semana vamos falar sobre uns temas, daqui a 2 semanas vamos falar sobre outro, e daqui a 3 semanas vamos falar sobre outro, sim?
Sim. Então, eu prometo que vou cozinhar um bocadinho melhor esta ideia do workshop. Eu já tenho mais ou menos assim delineada qual seria a estrutura, mas queria que fosse também a minha prenda de Natal para ti e, portanto, tinha que ser alguma coisa que valesse mesmo a pena para fazer a diferença na tua vida, para que possas entrar num ano novo e, de facto, possas construir alguma coisa nova, nem que seja só uma nova atitude perante a vida e perante as coisas que te rodeiam, isso faria logo muita, muita diferença. Oh, Cristina, que pena que trabalhas ao sábado de manhã. Sim, eu ainda penso então numa forma de pôr isso tudo numa tarde, eu acho que é capaz de ser muito difícil, mas pronto, vamos falando. Sim, Cristina, não sei se estás na nossa newsletter, mas vamos tendo sempre muitas coisas. Eu tenho aqui umas notinhas, acho que foi tudo. Se me esqueci de alguma coisa, pergunta. Se tiveres alguma dúvida, pergunta. Eu estou aqui todo dia, todos os dias, porque a minha missão é ajudar-te a viver melhor e, nomeadamente, a encontrares aquilo que tu realmente queres, de maneira a que possas orientar-te àquilo que são os teus valores, os teus interesses, que é aí que reside o segredo do teu propósito e da tua missão, e o mundo acredita, a humanidade inteira precisa que tu dês o teu melhor, sim? Que tu e que todos nós possamos dar o nosso melhor e de preferência em amor, sim? Então vá, olha, obrigado, sim, espero que tenham gostado. Eu espero que tenham gostado desta nossa classe. Na próxima semana vamos falar então sobre a depressão e estamos juntos. Se tiveres alguma questão para me colocar, eu estou sempre por aqui. Podes, ou pelo site, ou pelo telemóvel, ou pelo Messenger, fala connosco por e-mail, fala connosco como quiseres, nós estamos cá todo dia, sim? E vamos construir um mundo melhor, em que possamos de facto amar-nos mais a nós próprios e com base nesse amor próprio podermos amar melhor os outros que nos rodeiam, todos, sem exceção, também mesmo aqueles que antes mandamos para o caralho, sim? Não esqueças dos 2 descomplicadores essenciais. Leva contigo, escreve num bilhete para pôr na carteira para te lembrares disto várias vezes, porque acredito que corres o risco de te esquecer e depois ficas com uma depressão ou com uma ansiedade sem nenhuma necessidade. O primeiro descomplicador é o que se foda, e o segundo descomplicador é o pó caralho. E se tu repetires comigo agora, vais ver que te sentes logo melhor, sim? E dormes muito melhor. Então lá. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão. Entanto, a Sónia Lima chegou. Sim, sim. Depois vai ficar aqui a gravação. Se quiserem rever, estejam à vontade e partilhar com os amigos. Sim, vamos criar então esta corrente. Então vá, um abraço e até breve. Obrigado por ter estado aí.